E olha, vamos fazer o seguinte, nós estamos aguardando daqui a pouquinho a coletiva do governador do estado, que vai explicar para a gente agora e trazer informações do que vai acontecer para o novo decreto, não é? Essa é a grande expectativa, estava marcado para o meio-dia, mas enfim, são 11 horas e 58 minutinhos, 59 minutinhos, daqui a pouquinho pode acontecer a coletiva e nós vamos direto para lá. A Maria está nesse exato momento. Maria Maciel, como é que está a movimentação? Daqui a pouco começa a coletiva para trazer as informações do que pode ser flexibilizado, inclusive no novo decreto, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos que acompanham o programa Fique Alerta. Isso mesmo, nós estamos aqui na expectativa, a imprensa toda reunida, aguardando então a chegada do governador Renan Filho para anunciar aí esse novo decreto. Existe uma expectativa de flexibilização, principalmente com relação ao funcionamento de bares e restaurantes no dia de sábado. Então, isso pode acontecer. Nas redes sociais, o governador Renan Filho já havia acenado que haverá, sim, uma flexibilização gradativa por conta aí da redução da ocupação de leitos, e agora a gente aguarda então a formalização e saber também se vem outras novidades por aí. Mas assim, essa possibilidade de flexibilização é uma reivindicação principalmente do comércio, que também teria essa liberação para funcionar no dia de sábado, e como a gente sabe que está próximo a um período muito importante, que é o Dia das Mães, importante para vendas do comércio e de todo o setor. Então, não sabemos ainda se o governador vai atender às expectativas desse setor. Então, logo mais, assim que começar essa coletiva, eu volto com mais informações. Wilson. Nós vamos direto a Maria Maciel, que está nesse exato momento, que a coletiva vai começar, e nós vamos trazer informações sobre o novo decreto anunciado pelo governo do estado, que termina hoje. Maria Maciel, prioridade é sua. Vamos direto à coletiva lá no governo do estado para a gente saber informações importantes. Maria Maciel, é com você ao vivo. Ok, Wilson, a coletiva vai começar nesse momento, Aqui estão presentes o governador Renan Filho, o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Aires, e também o secretário Fábio Farias. Essa coletiva vai começar agora, então, com a explanação desses dados, com relação a esse novo decreto. Vamos acompanhar, então, a partir de agora, essa entrevista coletiva. Estão aqui nos últimos ajustes, chegando agora também à mesa o secretário de Desenvolvimento e Turismo, Rafael Brito, e também o secretário de Planejamento. O menor número de óbitos do Nordeste. Sergipe passou número absoluto, inclusive. Não, absoluto. A Bahia vai passar. Deve começar, então, agora em instantes essa entrevista coletiva. Estão revendo ali os últimos dados e informações. E todos presentes, agora vai começar. Acompanhando, então, agora. Senhoras e senhores, bom dia. Eu estou aqui ao lado do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rafael Brito, do secretário-chefe do Gabinete Civil, Dr. Fábio Farias, do secretário Alexandre Aires, da Saúde, e do secretário do Planejamento, Gestão e Patrimônio, Fabrício Marques, para que a gente faça uma avaliação do último decreto, uma avaliação coletiva, e para que o Fabrício apresente a matriz de risco do plano de distanciamento social controlado, que vai nortear as nossas decisões para o próximo ciclo de 14 dias. Antes, eu queria passar algumas informações. Primeiro é que a nossa taxa de ocupação de leitos de UTI estava hoje às 10 horas da manhã a 76%, sendo 81% para os leitos na capital de UTI e 68% para os leitos no interior, com uma redução significativa da ocupação de UTIs em Alagoas, especialmente as UTIs localizadas no interior do estado, aliados também à abertura de novos leitos que fizemos ao longo dos últimos dias. Com relação a leitos clínicos, nós estamos com a ocupação de 42%, média, sendo 41% de ocupação no interior e 42% de ocupação na capital. Para um total de 1.411 leitos totais, nós temos uma ocupação de 50%.
Ou seja, para os 1.411 leitos disponíveis para Covid-19 no estado de Alagoas hoje, nós temos 712 pessoas internadas, das quais 290 internadas em leitos de UTI, 16 internadas em UTIs intermediárias, que são as UTIs localizadas nas unidades de pronto atendimento, mas sem equipe de intensivista, por isso tem essa diferenciação, e 406 pessoas, melhor dizendo, 406 pessoas hospitalizadas em leitos clínicos. Queria dizer ainda que o estado de Alagoas já registrou, ao longo dessa pandemia, 9.308 altas hospitalares. 9.308 alagoanos contraíram Covid-19, adoeceram de forma grave, foram hospitalizados em leitos clínicos ou leitos de UTI, mas, felizmente, deixaram o hospital com vida. Isso é muito significativo. São 9.308 pessoas. Além disso, nós aplicamos até agora 626.823 doses de vacina, sendo 439.623 pessoas que tomaram a primeira dose e 187.200 pessoas que tomaram a primeira e a segunda dose. Nós recebemos do Ministério da Saúde 698 mil doses, sendo 626 mil doses já distribuídas. E as outras serão distribuídas com base na programação da segunda dose. Queria dizer que em algumas localidades a segunda dose da Coronavac, pela descontinuidade da distribuição pelo Instituto Butantan, baseado no cronograma que o Ministério da Saúde passou, está em falta aqui em Alagoas e em vários estados do Brasil. Eu, inclusive, já falei publicamente por meio das redes sociais que é fundamental que o Ministério da Saúde divulgue um cronograma de distribuição de vacinas crível, que não mude, porque o cronograma de vacina que o Ministério da Saúde tem divulgado, ele muda continuamente e muda sempre para postergar as datas. Não muda para acelerar a vacinação, que é o que o brasileiro gostaria, muda para postergar. Então eu queria colocar isso, são informações iniciais, para passar a palavra ao secretário Fabrício Marques, para que ele faça uma apresentação sucinta hoje do plano de distanciamento social controlado, em que nós vamos apresentar a manutenção do Estado na área vermelha, mas com algumas medidas de gradativa retomada de atividades econômicas no Estado. Secretário Fabrício. Bom dia a todas e a todos que estão nos acompanhando, aqui pelas redes sociais. Vou aqui rapidamente apresentar a nossa matriz de tomada de decisão do Plano de Distanciamento Social Controlado, que a gente já vem fazendo há um tempo, você já conhece bem. Nós usamos na matriz 3 dimensões estratégicas a serem observadas para a mudança de fase, capacidade hospitalar instalada, evolução de óbitos por semana epidemiológica e taxa de crescimento da Covid, se desdobrando em 6 indicadores para a tomada de decisão. Quem vai fiscalizar? Não vamos falar sobre isso, Nós temos aqui em Alagoas uma definição de bandeiras que vai da vermelha, que é o risco elevado, até a verde, que a gente classifica como risco controlado, ainda em pandemia, mas com risco controlado. E aqui entrando exatamente nos 6 indicadores, a gente observa na dimensão capacidade hospitalar instalada a ocupação de leitos com respiradores, tanto leitos com respiradores como leitos gerais, e para o caso da oferta, o número de leitos para grupo de 100 mil habitantes, com essas respectivas classificações aqui. Na dimensão evolução de óbitos por semana epidemiológica, a gente sempre analisa a última semana, no caso a semana que fechou no último sábado, em relação às 4 semanas anteriores, ou seja, a gente avalia conjuntamente as 5 semanas,
para fazer a classificação, isso tanto pelo número de óbitos como para a taxa de letalidade, que é o número de óbitos sobre o total de casos desde o início da pandemia. E, por último, na dimensão taxa de crescimento do Covid, a gente usa um único indicador, que é o número de casos ativos atualmente em relação aos casos, a todos os casos desde o início da pandemia. E aqui entrando exatamente para apresentar a série histórica desses 6 indicadores, o primeiro deles, que é a taxa de ocupação de leitos com respiradores, a gente ficou por um período aí razoável, né? Muito próximo, sempre acima, um pouco oscilando em torno de 80%, e na última semana a gente já visualizou aí um distensionamento da nossa rede hospitalar, ou seja, leitos respiradores, a gente já caiu abaixo de 80% e ficando ali, hoje estamos ligeiramente acima de 70%. O outro indicador, que é a taxa de ocupação de leito geral, que é, além dos leitos com respiradores, inclui também leitos clínicos. Nós ficamos ali por um momento com uma taxa de ocupação de 70%, depois a Secretaria vinha abrindo leitos aí paulatinamente, mas conseguiu fazer uma grande abertura ali com o hospital de campanha. A gente reduziu para 60%, ficou em torno de 60%, mas também nessa última semana a gente já vê um distensionamento com essa taxa caindo ali aproximadamente 55% de ocupação. E hoje está com 50, que eu acabei de falar aqui. Ou hoje está com 42, porque o seu dado é o dado de sábado. Não, mas aqui inclui com respiradores. Com respiradores. Né? Então fica um pouquinho acima, é a média dos dois, mas está caindo. O dado de sábado ainda está caindo. E aqui o terceiro indicador, que é a quantidade de leitos com respiradores por grupo de 100 mil habitantes, que a Secretaria, com todo o distensionamento, ainda vem, quando a gente olha, vem ampliando esse percentual. A gente chegou a ficar um tempo acima de 10, mas desde da segunda onda, a Secretaria vem aumentando o número de leitos com respiradores de 100 mil habitantes, semana após semana, isso é importante enfatizar. E aqui o quarto indicador, que é o total de óbitos por semana epidemiológica. A gente teve, há 5 semanas atrás, o pico dessa segunda onda em número de óbitos numa semana, chegamos a ter 172 óbitos, e desde então a gente teve aí uma tendência de redução, né? Tivemos 164 óbitos, depois 162, depois 153, e a semana que fechou no último sábado, 157. A gente sempre inclui aqui os óbitos confirmados e, eventualmente, óbitos que estão em investigação. Então, esse 157 é um... Vamos direto com a Maria Maciel, que está lá nesse exato momento, e parece que o governador começa a falar agora sobre a flexibilização. Vamos ouvir. Em geral, população que está assistindo a gente em casa, nós tínhamos uma grande expectativa em relação a esses dias que sucederam à Semana Santa, governador. Então, a saúde pública em Alagoas do decreto, antes de anunciar a flexibilização. Vamos acompanhar. O comportamento epidemiológico da Covid-19 aqui no estado. Em paralelo a isso, nós fizemos uma das maiores expansões da nossa rede hospitalar em um único mês. Somente agora, no mês de abril, nós entregamos para a sociedade 73 leitos de UTI, que possibilitaram o atendimento à população alagoana, sendo Alagoas um dos únicos estados do Brasil que não teve em nenhum momento da pandemia fila de espera para atendimento de pacientes infectados pela Covid-19. Então isso é um dado muito importante, e hoje a gente retoma essa discussão com a sociedade e apresenta a análise desses dados baseado nos pilares que tem norteado o nosso trabalho, governador, até esse momento. A gente tem trabalhado com transparência, ouvindo prioritariamente a ciência e principalmente com muita coerência. As medidas restritivas tomadas pelo governo de Alagoas, é claro que elas impactaram os segmentos econômicos de cada um à sua maneira, mas elas foram tomadas com base no enfrentamento técnico à pandemia, e isso tem trazido bons resultados para o nosso estado. Então, dito isso, eu queria ressaltar a posição do nosso governo, a posição da Secretaria Estadual de Saúde, no que diz respeito à análise estritamente técnica dos números. É assim que a gente tem se baseado e é assim que a gente tem apresentado para a sociedade alagoana os nossos resultados, sempre ouvindo os especialistas da área de saúde para que os nossos passos sejam dados com segurança,
todos os passos dados pelo governo de Alagoas foram dados com segurança para que tenhamos um único objetivo, que é o de salvar vidas. Pronto, eu queria agradecer ao secretário Alexandre Aires, destacar aqui uma parte do que ele falou. Nós abrimos no mês de abril 73 novos leitos de UTI, isso é muita coisa. O Estado se aproxima bastante de 400 leitos de UTI exclusivos para a Covid. Temos hoje 383 leitos exclusivos para a Covid, para que o alagoano que nos assiste, a imprensa presente, tenha uma capacidade de avaliação. Antes dessa pandemia, Alagoas tinha 180 leitos de UTI para tudo. Agora mantém os 180 que tinha antes e tem mais 383 exclusivos para tratamento de Covid. É um esforço gigantesco que foi feito. Certamente, sem medo de errar, o maior esforço em abertura de leitos que esse Estado já fez, em toda a sua história. Isso significou, além desses últimos 73 leitos que abrimos em abril, a entrega de 4 novos hospitais, do Hospital da Mulher, do Hospital Metropolitano, do Hospital Regional do Norte, em Porto Calvo, do Hospital Regional da Mata, em União dos Palmares, e agora, no próximo dia 30 de maio, a entrega do Hospital Regional do Alto Sertão, localizado na cidade de Delmiro Gouveia. Esse esforço, aliado aos profissionais de saúde e à cooperação com os municípios alagoanos, permitiram que o estado de Alagoas fosse um dos únicos estados do Brasil a não vivenciar colapso na rede de saúde. E isso garante um outro ponto muito valoroso para nós nesse combate ao Covid-19, que é exatamente o estado de Alagoas se posicionar hoje como o terceiro estado no Brasil onde morrem menos pessoas para cada grupo de 100 mil pessoas. Isso é também muito significativo. Então, dito isso, eu queria passar aqui rapidamente a palavra para o secretário Rafael Brito, para que ele pudesse falar um pouco, para que as pessoas compreendam quais eram as demandas do setor, qual foi o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com quem vocês conversaram nos últimos dias, Gabinete Civil e Desenvolvimento Econômico, para que o cidadão tome conhecimento como o Estado se movimenta para ouvir também os setores produtivos no sentido de tomar a melhor decisão, a decisão que preserve vidas, garanta a saúde das pessoas na medida das possibilidades nessa pandemia. Já voltamos agora, vai anunciar então agora, vamos lá então, vamos voltar com o governador na coletiva, está anunciando agora a flexibilização do comércio, vamos ouvir. Eles vão ter autorização para funcionar durante a semana inteira no mesmo horário que estavam em funcionamento até agora. Até às 17 horas, grosso modo, é o funcionamento do comércio e até às 20 horas o funcionamento do comércio localizado em shopping centers. Nós vamos também autorizar o funcionamento de bares e restaurantes aos finais de semana até às 16 horas. Essa é a primeira evolução para o final de semana. E nós vamos avaliar durante esse próximo final de semana, que acontecerá daqui a 4 dias, como se dará o comportamento da doença para verificarmos outra eventual ampliação adiante. Vamos ainda liberar o uso de calçadão e de praia nos finais de semana. Alagoas era um dos estados do Brasil que ainda estava com essa restrição. Todos os estados do Nordeste já liberaram o uso de praias e nós liberaremos também a partir do próximo final de semana, já que as praias já estavam liberadas durante a semana. Manteremos a restrição de horário a partir das 21 horas. Essa restrição de horário tem ajudado muito a redução da taxa de transmissão do coronavírus em Alagoas e a estabilidade de mortes e a redução da ocupação hospitalar. Então nós vamos manter por mais um ciclo.
de maneira que essa decisão que tomamos é uma decisão consensual. De um lado, a equipe da saúde pública, que aqui é representada pelo secretário Alexandre Aires, e do outro lado, as necessidades econômicas que o Estado tem, aqui representados pelos secretários Fábio Farias e Rafael Brito. Então eu quero agradecer a todos, me colocar à disposição e também há uma outra informação, é que as academias também serão liberadas para o funcionamento aos sábados. A maior parte das academias já não funcionam nos domingos e serão restritas nos domingos por enquanto, mas aos sábados serão liberadas. E nós também vamos liberar, exemplo das praias, o funcionamento de marinas e de outros equipamentos similares nessas localidades. Eu quero finalizar só colocando mais uma coisa a respeito da vacinação. A gente tem acompanhado muito detalhadamente o percentual de óbitos entre as pessoas que morrem em Alagoas, entre aquelas faixas etárias que já foram vacinadas. Eu queria afirmar aos alagoanos que agora, no mês de abril, nós tivemos o menor percentual de óbitos entre as pessoas que têm mais de 80 anos de toda a pandemia. Por que isso? Justamente pelo efeito da vacina, o resultado da vacina. Quem se vacina reduz decisivamente a chance de morrer. E por isso nós tivemos um menor percentual de pessoas com mais de 80 anos mortas em um mês. Para vocês terem uma noção, lá no mês de agosto de 2020, nós tivemos 30% das pessoas que morreram naquele mês, morreram com mais de 80 anos. Olha vocês que a parcela com mais de 80 anos em Alagoas é uma parcela pequena de pessoas, mas ela concentrou 30% das mortes. E agora, nesse mês, ela concentrou 12% das mortes, um terço do que fora. Maria Maciel está nesse exato momento para trazer o resumo. Maria Maciel estava na expectativa, na hora que você ia falar sobre o sábado, o sinal caiu e está todo mundo na expectativa. Então faça esse resumo do que foi dito nessa coletiva do governo do estado. Isso, então vamos lá, resumindo, bares e restaurantes agora podem abrir dias de sábado e domingo até às 16 horas. Também voltam a funcionar os finais de semana os shoppings, então vão funcionar a semana toda e também nos finais de semana, sábado e domingo, até às 8 da noite. O horário permanece o do mesmo decreto, né? O horário que estava sendo seguido por esses estabelecimentos. O comércio de rua também está autorizado a voltar a funcionar a semana toda, não precisa mais fechar às segundas-feiras e agora abre também aos sábados, no horário até a 1 da tarde. Lojas de rua também podem funcionar normalmente e aqueles estabelecimentos, né, que habitualmente abriam aos domingos estão autorizados a voltar a funcionar. E a notícia boa, né, que muita gente esperava também é com relação à liberação das praias e também do calçadão. Vai poder sim ir à praia, ao calçadão no sábado e no domingo, então está tudo liberado. Uma outra mudança trazida por esse decreto é com relação às academias de ginástica. Elas seguem com 30% da capacidade, né? Só pode 30% dos alunos, mas está autorizada a abrir dia de sábado. Dia de domingo fechado, mas agora pode abrir dia de sábado também. Então essas foram as principais mudanças, né, que eram a reivindicação principalmente dos empresários com relação ao comércio, que volta já a funcionar. Esse decreto ele passa a valer a partir da meia-noite de hoje. Então esse decreto ele vai ser publicado ainda hoje, então a partir da meia-noite, né, quarta-feira, meia-noite já sendo quarta-feira, já está em vigor então esse novo decreto e no sábado muita gente pode estar em dúvida, é feriado, então vale sim para esse sábado que já é feriado. Então essas foram as principais alterações. Os outros itens do decreto, eles continuam, né, com relação a templos, igreja, o funcionamento continua o que já era estabelecido e também com relação a eventos. Uma outra liberação também foi com relação às marinas, que podem voltar a funcionar também aos finais de semana.
Uma outra coisa, Wilson, que foi dita durante essa coletiva é com relação à vacina Sputnik. A gente sabe que a Anvisa não liberou o uso e durante esta coletiva o governador Renan Filho disse que o Estado vai continuar nos esforços para trazer essa vacina, já que é graças a ela que a gente tem tido uma diminuição dos casos, principalmente nas pessoas mais velhas. Então o governo do Estado vai continuar se empenhando na tentativa de trazer essa vacina Sputnik aqui para Alagoas. Volto com você.